Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês mais uma vez, porque é um privilégio para mim estar aqui. É a bondade e a misericórdia de Deus. E hoje, meus queridos, vamos tratar de um assunto muito importante. Eu quero conversar um pouco, dialogar um pouquinho com vocês sobre deserto. Do deserto ao topo, do deserto ao auge. Vamos conversar um pouco sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas, poxa vida, eu estou no deserto, eu passei por um deserto terrível, a gente vê um deserto como uma dificuldade, um problema, né? E a pessoa, de repente, está no auge, está nas alturas. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero convidá-los. Eu quero ler com vocês duas passagens bíblicas. Uma está em Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz os seguintes termos: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos falar um pouco sobre essa passagem. Se vocês averiguarem, meus queridos, a Bíblia é clara ao dizer que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Então, quando ele saiu e foi para o deserto, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. É importante vocês saberem que deserto não é a pior situação. É importante vocês saberem que todas as vezes você serve de Deus, você serva de Deus, você que tem uma vida com Deus, todas as vezes que você passa por um deserto, você não está sozinho. Isso é importante vocês saberem, porque essa passagem bíblica diz claramente que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. É impressionante que eu comecei a averiguar sobre isso, porque eu achei muito importante. Primeiro, deserto sempre é um lugar de passagem. Ninguém fica para sempre num deserto. Segundo, deserto é um lugar de crescimento. 3. Deserto é um lugar de aprendizagem e preparação, não de morada. Ninguém vai para um deserto, passa por um deserto para morar. Ninguém me fala que o deserto é o melhor lugar para se ficar. Porque nós, humanos, a humanidade não quer viver num deserto. Eu não quero viver num deserto. Falando em palavras claras, deserto é lugar de sofrimento. Então, quando um servo de Deus, uma serva de Deus, passa por um deserto espiritual na sua vida, no seu cotidiano, ele está passando por uma dificuldade muito grande. Então, nessa dificuldade ele cresce, ele aprende, ele se prepara. E se prepara para quê? Para uma vida nova. Então, quando você está passando, e se você está passando por um deserto, pode ter certeza que Jesus está com você. Esse é o fato fundamental do deserto. Quando eu finalizar esse vídeo, você vai almejar explicar mais no deserto do que no auge, no topo. Imagine comigo, enquanto Jesus estava no deserto, o
Espírito Santo era com ele. Impressionante que a partir de um determinado momento, não que o Espírito Santo o abandonou, não, mas ele foi provado, ele foi tentado. E às vezes você está no deserto, está sendo provado, você está sendo tentado. É interessante que eu quero ler mais um versículo para vocês, que é no mesmo capítulo 4, mas mudando o versículo, agora o de número 8. Preste atenção para vocês verem. Novamente o transportou o diabo. Está dizendo aqui, ó. Novamente transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É interessante, meus queridos, que enquanto ele estava no deserto, mesmo sendo tentado, não tinha nada que Satanás pudesse oferecer para ele. Porque deserto é lugar de aprendizado, é lugar de preparação. Então lá não tem como ele te macetar mais. Porque você já está no deserto, você já está passando por dificuldade, já está do jeito que ele quer. Mas quando ele te pega e vê você crescendo, você sai do deserto e começa a crescer, e vai para um lugar alto, ou seja, para o topo, para o auge, que nós vamos usar como termo aqui, um lugar bem alto, um monte, como está dizendo aqui, Jesus foi transportado para o monte, olha só, e a partir daí, o diabo o transportou até o monte, um lugar alto, e lá mostrou todos os reinos, mas também mostrou a glória deles. O que eu quero dizer com tudo isso, meus queridos? É por isso que no início eu disse que quando eu terminasse, você ia preferir ficar no deserto. Porque quem está no topo, quem sai do deserto, vai para o topo, vai para o monte, vai para o auge, existe um risco muito grande. Por que isso? Porque no deserto, Jesus está com você, Ele cuida de você. Mas quando você sai do deserto e vai para o topo, e vai para o auge, aí a escolha é sua. Porque quando Jesus foi transportado, não foi o Espírito Santo que transportou ele para o monte, mostrou a glória, os reinos, não. Quem levou foi o diabo, porque queria tentá-lo. E o risco de você estar no alto, o risco de você estar no topo, você estar no auge é muito grande. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou dizendo que você não deva crescer, eu não estou dizendo que você não deva prosperar. Deve sim, mas ter um cuidado muito grande. Porque, meus queridos, no deserto você já estava. Não tem como fracassar mais do que o deserto, que é o pior lugar para se estar. Mas no topo e no auge não. Quando você sair do deserto, que você começar a subir, cuidado com a sua vida. E você que já está crescendo, que passou pelo seu deserto, que começou a crescer na sua vida, cuidado. Não deixe o diabo roubar o que é mais importante na sua vida, que é a sua comunhão, que é a sua determinação, que é o seu amor por Deus. Porque é isso que ele queria fazer com Jesus. Quando subiu lá em cima, a primeira coisa que olha é tudo. E é isso, você está crescendo de degrau, você está subindo, você está indo para o topo. De repente, meu querido, tudo a sua vida começa a mudar. Tudo começa a ter uma atenção diferente. Você começa a ver as coisas com outro olhar. Sendo que no deserto, tudo que você via era deserto. Tudo que você via era deserto. Nem alimento, nem pão tinha. Mas você começou a crescer. Cuidado, meu querido, cuidado, minha querida, você não crescer demais. Cuidado, porque pode acontecer o mesmo que aconteceu com Cristo, ser levado ao monte e ser tentado. E olha que Jesus é o nosso Salvador. E você
se Satanás te levar num monte muito alto, ou seja, ele permitir que você cresça o suficiente e depois te ataque. Começar a entrar na sua mente, no seu coração, que o que você tem é maior do que você tinha antes, que você não precisa de Deus. Satanás, ele gosta de barganhar. Foi isso que ele tentou fazer com Cristo, barganhar. Olha, se me servirem, tudo isso é seu. Imagine o que Satanás não pode oferecer para você. Imagine o que não está te esperando lá na frente. Cresça, prospere na sua vida, mas permita que o Senhor da sua vida seja Jesus até o fim. Até onde você for, você pode crescer o tanto que você quiser. Jesus venceu tanto o mundo como venceu a Satanás. Nós fisicamente não temos força contra o nosso adversário. Nós fisicamente não podemos vencer o inimigo da nossa alma. Mas cheio da bondade de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, você tem poder para vencer. Mas não confie nas suas próprias forças. Esse é o grande perigo de muitas pessoas que confiam na força do seu braço. Não, agora eu estou podendo, eu sou o cara, eu passei, já foi aquela hora ruim, eu já não estou mais naquela ruim. Olha o risco que você pode correr. Vai por baixo, vai pela humildade. Mesmo que você tenha trilhões, bilhões, não importa. O teu dinheiro não é maior do que Cristo. Tudo que você vai conquistar nesta terra não é maior do que o teu Salvador. Pense nisso. Por isso que eu disse que no começo que era melhor ficar no deserto do que num topo muito alto, é um risco muito grande. Cuidado com a sua vida, cuidado com a sua vida. Ela tem um valor inestimável. Jesus pagou um preço muito alto. Então, tome cuidado. Às vezes é melhor o deserto do que o auge. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos. E tudo de bom. Compartilhe esse vídeo. Quantas e quantas pessoas não estão precisando? Espalhe. Esparrame por aí. Se cada inscrito esparramar para 100 pessoas, nós vamos ter um conteúdo de gente muito bom. Aprendendo conteúdo saudável para a sua vida. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço.